A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos. Como dizemos diariamente, é a sua aula de escatologia no seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode acompanhar a programação da Rede Brasil pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, nos seguintes endereços: Rede Brasil Oficial, IADPE Oficial, ou pelo site www.iadpeplay.org.br. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão, anote aí o número do WhatsApp, o prefixo é 81 e o número é o 99491-2293, mas não precisa fazer isso agora. Assista o programa tranquilamente e depois você envia, porque a sua mensagem ou a sua pergunta não será lida e nem respondida no programa hoje. Se você está acompanhando os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando sobre o período sombrio da grande tribulação. É possível abrirmos aqui o mapa, por gentileza, Silas, só para a gente localizar? Ótimo, muito bem. Então, nós estamos estudando, na realidade, a sequência dos eventos escatológicos. Nós já estudamos sobre a morte, já estudamos sobre o estado intermediário, já estudamos também sobre a ressurreição dos justos, já estudamos sobre o arrebatamento da igreja, sobre o tribunal de Cristo, que é a entrega dos galardões, sobre as bodas do Cordeiro, que é a festa de casamento, a união mística entre Cristo e a igreja, e estamos estudando esse período aqui denominado de grande tribulação, que é o período da ira de Deus sobre a terra. Nós já explicamos o que é a grande tribulação, nós já dissemos, por exemplo, os vários títulos pelos quais esse período é conhecido nas páginas da Bíblia. Já estudamos também sobre os propósitos, os objetivos da grande tribulação. E nas últimas semanas nós estudamos sobre as 3 séries de juízos, de julgamentos que ocorrerá nesse período. Nós estudamos sobre os 7 selos, nós estudamos sobre as 7 trombetas e também sobre as 7 taças da ira de Deus que serão derramadas. Não é? Inclusive, nessa imagem aqui, dá para você pelo menos ter uma ideia, não é? Esses 4 cavaleiros aí representam os 4 primeiros selos, os 3 últimos não estão aí, mas pelo menos 4. Temos aí os 7 anjos que vão tocar as 7 trombetas e temos aí 7 anjos que vão derramar os 7 cálices da ira de Deus, tudo isso no período da grande tribulação. A partir de hoje nós vamos estudar sobre os personagens que aparecem nesse período, né? É o tema que estaremos trabalhando esta semana. Vamos iniciar hoje falando sobre os 144 mil, quem são eles, né? Qual a missão deles aqui na Terra durante o período tribulacional. Será que estes 144 mil representa a igreja que será arrebatada? Será que esse é o número dos salvos que serão arrebatados? Vamos estar respondendo essa pergunta hoje. E estaremos estudando sobre outros personagens, né? Sobre as 2 testemunhas, que está lá no capítulo 11 do livro do Apocalipse. Sobre as 2 bestas, que é o anticristo e o falso profeta, que estão no capítulo 13 do Apocalipse. Enfim, vamos estar estudando sobre esses personagens que surgem, que aparecem no período da grande tribulação. Quem são esses personagens, né? Você vai perceber claramente, já posso te antecipar essa informação, que alguns deles estarão a serviço de Deus, realizando propósitos divinos. Quem? Os 144 mil judeus, as 2 testemunhas. Mas você vai perceber também que alguns desses personagens estarão a serviço de Satanás, como, por exemplo, o anticristo e o falso profeta. Então, como você costuma fazer diariamente, não é? Prepare aí a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, a sua caneta, mas principalmente o seu celular, não é? Porque algumas pessoas dizem, professor, era bom que passasse mais tempo a tela, mas a gente tem um tempo para explicarmos o assunto, mas na medida do possível vamos colocar aí as imagens em tela cheia para que você possa fotografar e depois você passa para o seu caderno, fica mais fácil assim, tá bem? Então hoje nós vamos começar
estudando sobre os 144 mil judeus, que são os primeiros personagens que vamos estudar no decorrer desta semana, ok? Vamos para a primeira tela. Então, o título, né, da nossa aula de hoje é Os Personagens da Grande Tribulação, e hoje vamos começar falando destes 144 mil. Há uma frase que eu vou repetir muito hoje. Os 144 mil são judeus, 12 mil de cada tribo. Nós vamos, daqui a pouco, nós vamos estar lendo esse texto aí, a equipe de arte preparou aí, nós vamos estar lendo esse texto de Apocalipse, capítulo 7, versículos 4 a 8. Então, nós vamos perceber que esses judeus são das 12 tribos de Israel. Vamos abrir a tela, por gentileza. Então, eles são de todas as tribos de Israel, e esses judeus serão os primeiros a rejeitarem o plano de governo do anticristo. Eles não aceitarão o anticristo como seu Messias. E quem serão eles? Se transformarão em missionários que vão levar a mensagem ao povo judeu para receberem a Cristo como Salvador e rejeitarem o plano de governo do anticristo. Então, nós vamos perceber, né, que estes 144 mil judeus serão escolhidos por Deus, serão selados de forma sobrenatural, nós vamos explicar isso no programa, e eles terão uma missão específica aqui no período sombrio da grande tribulação. Eles não vão aceitar o plano de governo do anticristo, não vão aceitar a religião do falso profeta, enfim, vai se opor ao anticristo e ao falso profeta. Por um período de tempo, eles serão guardados, serão livres, serão preservados das pragas que serão derramadas sobre a terra, mas nós vamos ver que depois eles vão aparecer no céu, o que dá-nos a entender que eles serão martirizados durante o período tribulacional. Então, nós vamos ler o texto bíblico, né? Vamos colocar aí na tela para que você possa acompanhar. Apocalipse, capítulo 7, versículos 4 a 8, né? Que é exatamente o texto que vai suceder a abertura dos selos, né? Então, diz: eu vi o número dos assinalados. Primeira informação que eu gostaria de transmitir é que estes assinalados será no sentido espiritual. Aqueles que serão assinalados com a marca da besta, com o 666, que nós vamos estudar ainda esta semana, é algo físico, talvez um chip ou algo parecido, né? Eu não gosto de dizer necessariamente que será um chip, porque pode surgir algo mais moderno, mais sofisticado. Mas aqueles que serão assinalados ou terão o número da besta será algo físico. Nesse caso aí das 144 mil pessoas, ou 144 mil judeus, será algo espiritual, porque Deus não precisa de marcar ninguém para poder identificá-los, né? Então, cremos que isso é no sentido espiritual, não há nada físico, e nem será algo que será imposto pelo homem, não será algo que será colocado pelos homens, mas serão assinalados por Deus, assim como nós hoje temos o selo do Espírito Santo, de forma sobrenatural, né? De forma espiritual, assim será também estes 144 mil judeus. Vamos voltar ao texto. Então, diz que eles serão assinalados, e João disse, não é? Ele diz no passado, eu já expliquei isso. João não diz assim, serão, ele diz eram. Por quê? Porque foi a visão que ele teve lá na ilha de Patmos. Por isso que ele diz no passado. Eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, outra informação que eu gostaria de transmitir aqui é que nós cremos na literalidade desse texto. Nós não vamos pensar nesse número como algo simbólico, ou como algo figurado, ou como uma simbologia ou tipologia. Não, nós cremos na literalidade, que serão realmente 144 mil judeus, até porque, lendo o texto, nós vamos perceber que ele vai dizer que são 12 mil de cada tribo. Então, não há motivos para nós pensarmos que isso é algo sobrenatural, espiritual, figurado ou simbólico. Uma outra informação importante que nós gostaríamos de transmitir aqui é que eles serão assinalados, terão uma missão específica no período da grande tribulação. Serão escolhidos por Deus para uma missão específica. Não significa dizer necessariamente que isso é uma predestinação para a salvação.
Nós já dissemos isso em outros programas, que nós cremos na predestinação condicional. Então, esses 144 mil serão escolhidos por Deus para uma missão, para um trabalho específico no período da grande tribulação. Vamos voltar para o texto novamente. Então, já vimos que eles serão assinalados, que será algo sobrenatural. Já vimos que são 144 mil e serão de todas as tribos de Israel. E aí, nós vamos perceber que ele vai dizer que são 12 mil de cada tribo, né? Da tribo de Judá, 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil. Então, serão judeus que serão escolhidos por Deus para uma missão específica, para um trabalho, para uma obra que será realizada aqui na terra durante o período da grande tribulação. Então, alguns teólogos, alguns estudantes da Bíblia, né, vão dar ao texto uma interpretação simbólica, né, vão dar ao texto uma interpretação figurada, né, procurando defender que esse número não é exato, mas nós cremos sim, como nós já dissemos, nós cremos que esse número não é simbólico, mas sim literal. Aceitamos essa interpretação como sendo literal e cremos que são israelitas, como diz o texto, 12 mil de cada tribo. E estes 144 mil são israelitas que serão missionários. Qual é a missão deles? Levar ao mundo a palavra de Deus. Isso ocorrerá quando? Após o arrebatamento da igreja. Eles vão recorrer às Escrituras, vão entender pelas Escrituras que foi Jesus que levou a sua igreja. E a partir de então eles vão se unir para pregar o Evangelho, que é o Evangelho do Reino Milenial. Inclusive, eu gostaria de ler mais um texto aqui. Se você está acompanhando os instantes finais, você já nos ouviu falar sobre isso, não é? Lá em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 14, a palavra de Deus diz assim: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E você já deve ter ouvido alguém dizer assim: Jesus não vem agora, hoje. Por quê? Como é que você sabe? É porque primeiro o Evangelho tem que ser pregado ao mundo inteiro. Jesus só vem buscar a igreja depois que o Evangelho for pregado ao mundo inteiro. Eu não posso concordar com essa interpretação. O Evangelho é um só, a palavra Evangelho vem lá do grego Evangelion, que significa boas novas ou boas notícias. E nós estamos pregando o Evangelho. Qual é o Evangelho que estamos pregando? O Evangelho da graça. Pela graça sois salvos. Creia em Cristo, receba Jesus como seu Salvador, esteja pronto para o arrebatamento da igreja. Mas após o arrebatamento da igreja, o Evangelho continuará sendo pregado. Mas que Evangelho é este? Muito bem, o Evangelho do Reino. Dá para mostrar o mapa novamente aqui, por gentileza? Só para a gente verificar? Então, o Evangelho do Reino será pregado exatamente nesse período, durante a grande tribulação. E por que o título diz Evangelho do Reino? Porque o Evangelho que será pregado é esse. Jesus voltará para implantar o seu reino milenial, né? Vamos para a próxima tela, por gentileza. Então, enquanto o anticristo estiver ocupando seus planos políticos, né, aquele pacto de paz, aquela aliança com os homens de 7 anos, o Espírito Santo, por meio desses 144 mil, alcançará o coração de milhares de pessoas que serão levadas a um conhecimento salvífico de Cristo, ocasionando a maior colheita de almas da história da humanidade, né? E aqui eu gostaria de lembrar mais uma vez que muitas pessoas pensam que na ocasião do arrebatamento o Espírito Santo será retirado da terra e quem ficar aqui na terra vai ficar sem o apoio, sem o auxílio, sem a ação do Espírito Santo. Isso também não é verdade. Primeiro, porque o Espírito Santo ele é onipresente. Ele pode estar com a igreja lá no céu e estar com os salvos aqui na terra. Segundo, haverá pregação do Evangelho. Quem é que dá poder para pregar o Evangelho? O Espírito Santo. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Haverá
manifestação de milagres. Vamos ver na aula de amanhã. As duas testemunhas farão milagres, coisas extraordinárias. E através de quem as duas testemunhas farão milagres? Através da ação do Espírito Santo. E haverá muito martírio, muitas pessoas, muitos salvos serão mortos durante a grande tribulação. Quem é que dá poder, coragem ao crente de se tornar um mártir? É o Espírito Santo. Então não temos dúvida que o Espírito Santo estará atuando na vida destes 144 mil e vai levá-los a pregar o Evangelho. Inclusive, depois desse registro, nós lemos Apocalipse capítulo 7, versículos 4 a 8. A partir do versículo 9, você pode conferir na sua Bíblia. João vê uma grande multidão que não podia contar, de toda raça, tribo, língua, povo e nação. E quem é aquela multidão? Um dos anciãos perguntou a João: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E João disse assim: Senhor, tu sabes. Ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Então, cremos que esta grande multidão de salvos que estarão sendo martirizadas no período da grande tribulação são pessoas que ouvirão a mensagem do Evangelho através desses 144 mil judeus. Agora, a Bíblia não diz exatamente onde se dará o seu ministério. Acredito que estes 144 mil não estarão só em Israel, estarão espalhados pelo mundo, pregando o Evangelho do reino milenial. Mas uma outra informação importante que eu gostaria de explicar aqui, que é muito importante esclarecermos isso, é que muitas pessoas pensam que estes 144 mil representa aqueles que serão arrebatados. Inclusive, há um grupo religioso, que você já deve saber o nome dele, que esse grupo religioso prega isso. O seu líder interpretou que 144 mil são aqueles que serão arrebatados. É porque o líder não imaginava que esse grupo religioso fosse crescer tanto no mundo. E aí, depois que o número passou dos 144 mil, aí ele deu uma outra, ele não, os seus sucessores, né? Deram uma outra interpretação. É que, na realidade, 144 mil serão aqueles que serão arrebatados e os demais estarão no paraíso aqui na terra. Mas nós trouxemos aqui hoje pelo menos 5 razões ou 5 motivos que nos levam a crer, à luz da Bíblia, que estes 144 mil não significa que é a igreja que será arrebatada. Vamos estudar sobre isso hoje. Muito bem. Então, a pergunta é a seguinte: os 144 mil serão, desculpe aí o erro, foi uma falha nossa, né? Serão os salvos que serão arrebatados? Nós vamos corrigir isso aí. Serão os salvos que serão arrebatados? A resposta é, com certeza, não. Então, nós temos aí 5 motivos ou 5 argumentos. Primeiro, vamos lá, em primeiro lugar, o texto diz claramente que estes assinalados são israelitas. Todos pertencem às 12 tribos de Israel, são 12 mil de cada tribo. Isso está muito claro. Não há motivos para nós espiritualizarmos aquilo que pode ser entendido de forma literal. Então, em primeiro lugar, nós não podemos crer que este será o número de arrebatados, porque o texto diz que eles são judeus e diz mais, são 12 mil de cada tribo. Segundo lugar, segundo motivo que nós podemos crer que não são aqueles que serão arrebatados. Diz assim: se esses fossem realmente os crentes, os cristãos que serão arrebatados, significa dizer que Jesus viria buscar apenas os judeus e não os gentios. Em outras palavras, só teriam direito a morar no céu aqueles que fossem descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Então, não é isso que a Bíblia diz. Jesus não disse que viria buscar só os judeus, só os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Não, não foi isso que Jesus prometeu. Não é? A salvação é para todos. O plano de salvação, o plano de redenção, Cristo foi à cruz do Calvário para morrer por todos. A Bíblia deixa isso bem claro. Então, a salvação ou o arrebatamento não é apenas para os judeus. Eu diria muito pelo contrário. Será o número bem maior de gentios do que judeus que serão arrebatados, né? Então, a Bíblia não diz que Jesus viria arrebatar só os judeus. Terceiro motivo, terceira razão, é como explicar a grande comissão. Você sabe o que é a grande comissão? É a tarefa, a missão da igreja de pregar o evangelho, de levar as boas novas de salvação.
É a principal tarefa da igreja aqui na terra, pregar o evangelho. Então, como nós vamos explicar a grande comissão, não é, de anunciar o evangelho a toda criatura, se apenas os judeus seriam arrebatados? Nesse caso, a grande comissão deveria ser voltada para os judeus e não apenas para todas as nações. Então, quando Jesus esteve aqui na terra, é muito importante essa informação. Jesus disse aos 12, né? Ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós vamos perceber que o ministério de Jesus, ele ficou restrito de forma mais específica sobre a Galileia, sobre a Judéia, porque Jesus veio primeiro para os seus, para o povo judeu. Não é que os gentios não tivessem no projeto de Deus, estavam sim, mas o desejo de Cristo era primeiro conquistar os judeus para que depois os judeus anunciassem Jesus como um Messias ao mundo inteiro. Mas observe que depois da sua ressurreição, você vai ver isso na grande comissão. Qual foi a missão que Jesus deu à sua igreja? De pregar o evangelho a toda criatura. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, Jesus diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, disse Jesus, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Marcos 16 e 15, Jesus disse, não é? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse, não é? Após a sua ressurreição também, mas recebereis o poder do Espírito Santo, ou a virtude, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, onde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, observe que a grande comissão, a tarefa da igreja é anunciar o evangelho ao mundo inteiro e não apenas aos judeus. Então, cremos sim que esse grupo de judeus não significa dizer que é a igreja que será arrebatada, não. Este aí é um grupo específico, que terá uma missão específica, uma obra, um trabalho a ser realizado após o arrebatamento. Em quarto lugar, qual é o quarto argumento? Estes 144 mil judeus estarão na terra durante a grande tribulação e não no céu. Observe que no capítulo de número 7, eles são vistos onde? São vistos na terra. Eles serão assinalados para não serem punidos ou castigados com as pragas que sobrevirão. Então, ele não faz parte do grupo que será arrebatado. E em quinto lugar, em nenhum lugar da Bíblia diz que Jesus vem buscar apenas 144 mil pessoas. Então, esta interpretação de que estes 144 mil é simbólico, ou é figurado, ou representa o número de salvos que será arrebatado, não é a interpretação bíblica, não é? Então, esse grupo estará na terra durante a grande tribulação, vão entender pelas Escrituras que foi Jesus que levou a igreja, não aceitarão o plano de governo do anticristo, não aceitarão a religião do falso profeta e começarão a pregar o evangelho no mundo inteiro durante o período da grande tribulação e vão pregar qual é o evangelho? O evangelho do reino. Antes que você me pergunte, eu vou lhe responder. Este é o mesmo grupo que aparece no capítulo 14. Vamos mostrar aí a próxima tela, que é o nosso último slide hoje, né? Eles vão aparecer no céu, o que dá-nos a entender que eles vão cumprir o seu ministério e depois eles serão mortos. Observe no capítulo 14, versículo 1, inclusive eu não vou explicar todo esse texto hoje, do capítulo 14 de Apocalipse, porque vamos explicar com mais detalhes quando estivermos explicando o Apocalipse, versículo por versículo, creio que a partir do próximo mês. Então, o que é que diz o texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1? E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. Observe que agora a visão já muda. Onde estava agora os 144 mil? Já estava no monte Sião, ou seja, já estava no céu, já estava com Cristo. Que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de Deus Pai. E claro que aí, mais uma vez, nós dizemos, né? Não cremos que seja algo feito por mãos humanas, não é uma espécie de uma tatuagem, não. No sentido espiritual. Ou seja, eles foram selados por Deus, executaram a sua missão. Só para você entender melhor. Na primeira metade da grande tribulação,
O Espírito Santo vai se utilizar de quem? Dos 144 mil judeus. Na segunda metade, que é o nosso tema de amanhã, o Espírito Santo vai se utilizar de quem? Das duas testemunhas. Então, durante o período em que a igreja estiver no céu, né, participando do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro, o Espírito Santo estará agindo na terra na primeira metade da grande tribulação, através dos 144 mil judeus, e na segunda metade da grande tribulação, através das duas testemunhas, que será a aula de amanhã.